O Dia das Mães me faz lembrar da dedicação das famílias para a educação na fé. Lembro especialmente de algo que aconteceu há muitos anos. Num sábado, havia culto em uma localidade do interior. O culto acontecia em uma escola que era cedida para este momento. Cheguei lá e, como sempre, as crianças correram ao encontro. Era uma comunidade pequena, mas cada família tinha várias crianças que participavam do culto. Algumas eram mais quietas, outras precisavam ser contidas pelas mães. Naquele dia, o texto bíblico era de Lucas capítulo 6, versículos 6 a 11. Comecei a pregação recontando o texto. Jesus, num sábado como hoje, foi à sinagoga e começou a ensinar. Naquele lugar havia uma pessoa com uma deficiência física na mão. Jesus viu o homem com aquela mão machucada. Chamou ele, pediu para se levantar, ficar no meio e estender a mão. Um menino, eu via que ele estava atento, me disse: pastora, ele tinha vergonha de ficar no meio. Então uma menina disse para ele: Jesus ensinou que para ele tem lugar no culto. Fiquei um breve momento calada e o outro menino disse: aqui no nosso culto ele também tem lugar. Como cantamos antes, aqui você tem lugar. Esta conversa das crianças me levou a perceber que aconteceu a inclusão, a restauração da vida toda. Jesus curou a mão daquele homem, mas antes da cura da mão, as crianças perceberam que o corpo todo foi incluído na vida comunitária. A vivência da fé é o resultado da ação de muitas mães. O apóstolo Paulo escreveu a Timóteo: lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. E estou certo de que habita também em você. Timóteo aprendeu com a sua mãe e avó. A mãe ensina e acompanha com amor o desenvolvimento. Muito obrigada a todas as mães pelos bons ensinamentos. Muito obrigada às mães pelo testemunho de fé, amor e inclusão. Feliz Dia das Mães!
Bom dia, querida comunidade, bom dia, irmãos e irmãs na fé. Sejam todos acolhidos nesta celebração dominical do sexto domingo da Páscoa, quando, em especial, também comemoramos o Dia das Mães. Ao celebrarmos este momento de encontro com Deus, que possamos ser abrigados pela compaixão e pelo amor do nosso Senhor. Algo também presente nas mães dedicadas, que assistem com carinho e se fazem presente na vida dos seus filhos e filhas. Nós, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana em Campinas, desejamos que o bondoso Deus siga abençoando as nossas mães, concedendo-lhes vigor e bom ânimo, que as nossas comunidades sejam espaço para elas cultivarem sua espiritualidade e fé em Deus, encontrando dentro do seio da igreja um ambiente de respeito e unidade. Amém. Quero acolher vocês com a senha bíblica prevista para esta manhã, que diz: Jesus Cristo diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23. Celebramos este culto em nome de Deus, Senhor Celeste que nos acolhe, em nome de Jesus Cristo, Senhor Divino que se doa por nós, e em nome do Espírito Santo, Senhor Eterno que nos conduz. Amém. Cantemos do livro de canto da Igreja 194, Cremos em Deus, o Criador. Nos coloquemos diante da face do nosso Criador, confessemos a Ele o nosso pecado. Amado Deus, confessamos que buscamos abrigo e refúgio em Teus braços quando precisamos de socorro, mas nos afastamos de Ti quando gozamos de tranquilidade. Confessamos que muitas das nossas atitudes
deveriam nos envergonhar, pois resultam no pecado e ações que trazem sombras para o nosso coração. Reconhecemos, Senhor, as nossas transgressões e desobediência, que se opõem ao teu afeto e teu amor por nós. Por isso, recorremos à tua insondável misericórdia na busca da vida plena. Humildemente, também lembramos as tantas faltas que cometemos junto às nossas mães, quando nos comportamos com desrespeito frente à segurança e palavras de orientação que elas procuraram nos dar. Receba, Senhor, a nossa confissão e o nosso silêncio contrito que aguardam a tua decisão. Só te pedimos que sejas misericordioso e nos conceda a bênção do teu perdão. Por amor ao teu santo Filho, assim te pedimos. Amém. Deus ouve a nossa confissão. Assim também nos responde o Senhor, conforme o testemunho de 2 Crônicas 7,14. Então, se o meu povo que pertence somente a mim se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados. Por isso, a todos que confessam os seus pecados e com humildade e sinceridade deles se arrependem, o perdão de Deus é anunciado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Assim nos diz o salmista 10:17. Tu, Senhor, ouves a súplica dos necessitados. Tu os reanimas e atendes ao seu clamor. Inspirado por esta palavra do salmista, somos chamados, cada um de nós, a clamar pelas dores deste mundo. Todos que sofrem e todos que carecem do socorro divino também precisam ter na nossa voz o pedido para que Deus venha em seu socorro. Por isso, assim cantamos pelas dores deste mundo, 56 do livro de canto da igreja. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação. Teus ouvidos se inclinem ao clamor desta gente oprimida. Apressa-te com tua salvação, a tua paz, bendita irmanada com a justiça, abraça o mundo inteiro, tem compaixão, o teu poder sustente o testemunho do teu povo, teu reino venha a nós, que eleições. A leitura de hoje encontra-se em Salmos, capítulo 98, a vitória e a justiça de Deus. Cantem uma nova canção a Deus, o Senhor, pois Ele tem feito coisas maravilhosas. Com a sua força e com seu santo poder, Ele se tornou vitorioso. O Senhor anunciou a sua vitória. Ele fez com que as nações conhecessem o seu poder salvador. Com amor e fidelidade, Ele cumpriu a sua promessa ao povo de Israel. Até nos lugares mais distantes do mundo, todos viram a vitória do nosso Deus.
Cantem ao Senhor com alegria, povos de toda a terra. Louvem o Senhor com canções e gritos de alegria. Cantem louvores a Deus o Senhor com acompanhamento de harpas e toquem música nas liras. Ao som de trombetas e cornetas, cantem com alegria diante do Senhor o Rei. Ruja o mar e todas as criaturas que nele vivem. Cante a terra e os seus moradores. Rios, batam palmas. Montes, cantem com alegria diante do Senhor, porque ele vem governar a terra. Ele governará os povos do mundo com justiça e de acordo com o que é direito. Palavras da salvação. Nos coloquemos diante do nosso Senhor, façamos a Ele a nossa oração. Oremos. Amado Deus, recolha-nos no calor do Teu abraço e nos conceda a graça de poder Te ouvir e aprender com o Teu ensino. Assim como uma carinhosa mãe, conduza os nossos passos para a fé segura em Ti e vigia-nos com os Teus santos anjos. Cinja-nos com o Teu Espírito Santo e abra os nossos ouvidos e mentes, renovando-nos com Tua palavra. Vocaciona-nos, por obra do Teu amor, a assumir o compromisso batismal de proclamar a fé no ressurreto. Por Jesus Cristo, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina eternamente. Amém. Deus nos concede muitas bênçãos. Maravilhosa é a sua presença entre nós. Digno de todo louvor é o nome do nosso Senhor. Por isso, exaltemos e glorifiquemos o seu santo nome, cantando hino de número 472 do livro de canto da Igreja. Graças, Senhor, eu rendo muitas graças por este novo dia. Graças, Senhor, a Ti eu devo toda a alegria. Graças por todos os amigos, graças, Senhor, pelo meu lar. Graças que até ao inimigo eu posso perdoar. Graças por todo o meu trabalho, graças pela felicidade, graças por minha vida toda e por Tua verdade. Graças pela palavra, muitas graças por Tua voz, Senhor. Graças por nunca nos negares Teu divino amor. Graças que Tu não tens limites, graças, ó Deus, que eu posso crer. Graças, eu Te agradeço por poder agradecer. Eu Te agradeço por poder agradecer. Graças. Atos capítulo 10, versículos 44 a 48. Quando Pedro ainda estava falando, o Espírito Santo desceu sobre todos os que estavam ouvindo a mensagem.
Os judeus seguidores de Jesus que tinham vindo de Jope com Pedro ficaram admirados por Deus ter derramado o dom do Espírito Santo sobre os não-judeus. Pois eles ouviam os não-judeus falarem em línguas estranhas e louvarem a grandeza de Deus. Então Pedro disse: estas pessoas receberam o Espírito Santo como nós também recebemos. Será que alguém vai proibir que sejam batizadas com água? Então mandou que aquelas pessoas fossem batizadas em nome de Jesus Cristo, e elas pediram a Pedro que ficasse ali alguns dias. Palavras da salvação. Fomos todos criados por mãos cuidadosas, moldados e livres à imagem de Deus. A vida Ele supre de luz e sustento, sinais da presença, saudade de Deus. Sinais da presença, saudade de Deus. Fomos todos chamados por voz calorosa, que inspira confiança, nos fala de amor. A água nos chama ao novo começo, entrega confiante nos braços de Deus. Entrega confiante nos braços de Deus. Amado e bondoso Pai, graças rendemos a Tua criatividade criadora que gerou a cada um de nós em Teu santo amor. Graças te rendemos pela Tua bênção em nossa vida, por este dia ímpar em que celebramos o Dia das Mães, pois bem sabemos, ó Deus, que concedeste a elas o dom de poder cuidar também dessa Tua criação. Ilumina-nos, ó Deus, com a Tua palavra, para que possamos ouvir o Teu ensino, aprender contigo e viver segundo a Tua boa vontade. Pois lâmpada para o nosso pé é a Tua palavra, e luz para o nosso caminho. Amém. Querida comunidade, amados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, Deus cuida de nós. A ação do seu Santo Espírito e o batismo são marcas da nossa filiação a Deus. Através do batismo, recebemos a nossa certidão cristã. Somos inseridos numa grande família e chamados de filhos e filhas do Altíssimo. O batismo nos coloca no corpo de Cristo, que cuida de nós com abraço maternal. Por isso, o batismo não pertence às comunidades religiosas confessionais, mas ao cristianismo, pois ele é a ação de Deus por nós.
Do mesmo modo, o batismo não pode ser usado como recurso e marca de conversão para uma determinada igreja, já que nenhuma igreja pode se apropriar de algo que pertence a Deus. Foi no entorno do batismo e do anúncio do Cristo ressurreto que Deus marcou um encontro entre Pedro, um judeu cristão, e Cornélio, um centurião romano. Ambos foram marcados pelo entendimento de que o agir de Deus é soberano e de que Deus não precisa da nossa anuência para converter e batizar corações. Por mais que o aspecto cultural colocasse Pedro e Cornélio em condições de inimigos na pirâmide social do seu tempo, eles tinham algo em comum: um profundo amor a Deus e cuidado especial aos necessitados. Ambos foram visitados por anjos do Senhor. Pedro, através de uma visão, quando se encontrava na cidade de Jope, no terraço da casa de Simão, um curtidor de couros. Na visão, Pedro viu vários tipos de animais. E uma voz lhe pediu para que ele matasse e comesse os animais. Mas Pedro indaga que a lei judaica não lhe permitia comer carne considerada impura e selvagem. Nisto a voz lhe diz para que não considerassem pura a boa criação divina, pois ela vem da pureza de Deus. A visão de Pedro foi um alerta para que ele não rejeitasse as pessoas marcadas pela presença divina. Ainda que fosse um romano, era chegada a hora de Pedro entender que Deus age fora dos códigos morais e leis judaicas da sua época. O cristianismo era uma criança nascida no lar judaico, mas que havia deixado a casa materna para ser uma religião de todas as nações. As velhas roupas dos preceitos judaicos não cabiam mais no cristianismo. A mensagem divina transbordou os limites dos muros de Jerusalém. Deus não estava sujeito, em nome da preservação dos bons costumes, a regras tolas. Quando muito, essas regras que alguns impunham só visavam beneficiar e privilegiar uma casta de pessoas que se diziam cristãs, vindo em prejuízo do Evangelho. Cornélio, ainda marcado pela presença divina, não conhecia o testemunho do Cristo crucificado. Faltava a ele a marca do santo batismo, a palavra da ressurreição, para que o banho espiritual da Santíssima Trindade o levasse a afogar a velha natureza corruptível para nascer nova pessoa em Cristo. Cornélio morava em Cesareia, a pouco mais de 60 quilômetros de Jope. Em sua visão, ele foi visitado por um anjo do Senhor que lhe disse que Deus se agradava das suas orações e ações frente aos sofridos. Após, o anjo orientou que ele buscasse a Pedro e, sem muitas informações, deu-lhe a localização do discípulo de Cristo. Cornélio, sendo romano, nasceu em um berço em que se cultuava muitos deuses. Mas a mística da sua atuação denotava que ele depositou a sua fé em um Deus único e verdadeiro.
Pedro parece relutante ao pedido de Deus. Afinal, visitar a casa do romano Cornélio, considerado impuro pelos judeus, era algo difícil. Sendo Cornélio um chefe militar, pesava-lhe ainda mais a face violenta do Império Romano para Pedro. A casa de Cornélio estava cheia. Famílias inteiras de servos, parentes e amigos mais próximos queriam ouvir as maravilhas daquele santo discípulo enviado por Deus. Pedro, ainda que bem recebido pela casa de Cornélio, tendo Cornélio prostrado aos seus pés, foi descortês e fez uma saudação antipática ao chegar na casa do seu anfitrião. Ele intuiu a condição de impureza dos que estavam naquela casa. Pedro compreendia que Deus assistia aquelas pessoas e não fazia escolhas parciais para os convertidos na fé, mas não conseguiu ser uma pessoa receptiva diante do acontecido. Tanto que Pedro começou a fazer um sermão sobre a fé para os convertidos, falando do ressuscitado, mas as suas palavras saíam de uma boca e de coração vazios. E o nosso texto vai dizer que ele é interrompido pelo poder do Espírito Santo. A nossa passagem bíblica de hoje faz questão de frisar a seguinte palavra: enquanto Pedro falava estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. Falar, no sentido do texto, aponta que Pedro pronunciava apenas sons. Sua voz dizia palavras que estavam desapropriadas da fé, da espiritualidade, do amor que pulsa pelo testemunho. Não porque faltasse para Pedro uma fé autêntica em Cristo, mas lhe faltava nesta fé acolher aqueles que estavam ouvindo ele. Por isso, o Espírito Santo entra em cena. Ao cair sobre os da casa de Cornélio, todos, escravos, senhores, crianças, adultos, diferentes grupos e nações ali presentes, começaram a falar, cheios do Espírito Santo, começaram a falar cheios de Deus. Deus, meus amados, não permite que corrompamos a missão divina que quer converter almas para o seu reino. Até os cristãos que estavam junto com Pedro ficaram admirados vendo aqueles gentios falando pelo Espírito Santo. Algo havia transformado aquele ambiente de embate e a harmonia pousou naquela casa. Pedro, quando percebeu isto, sequer terminou o seu sermão que ele havia programado. Ele apenas disse: porventura, pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? Pedro, você foi pego desavisado. Deve ter sido uma cena estonteante, desconcertante. Se Deus havia dado algo tão grande aos gentios, por que negar-lhes o batismo cristão? Vejam a falácia dos que defendem a doutrina do batismo do Espírito Santo, sustentado pelo pentecostalismo. Tudo cai por terra quando dizem que o crente, ao passar pelo batismo das águas, que, segundo eles, não tem tanta eficácia, a eficácia completa, precisa também passar pelo batismo do Espírito Santo, considerado a segunda ou a terceira bênção. Em Atos 10, percebemos que não há pré-requisitos ou formalidades
para que o Espírito Santo atue. Aliás, em contrassenso a essa defesa do batismo pelo Espírito Santo, nós percebemos que o batismo, nós percebemos que o Espírito Santo, no nosso texto, atua até antes do batismo cristão. Todos que estão na casa de Cornélio, adultos e crianças, após aquele episódio, são chamados ao batismo. Pois quando se batiza o chefe de uma família, todos eram incluídos. Crianças, servos, mulheres, homens, todos foram batizados. Mas percebemos que não foram tais regras que conduziram aquelas pessoas ao batismo, mas foi a presença altiva de Deus com o seu Espírito Santo e o seu poder renovador. Amada igreja, queridos irmãos, o batismo é a maternidade, a paternidade de Deus que nos abraça e nos inclui na sua grande família. Cristo nos seduz para além das palavras que as pessoas usam para falar sobre Ele. Isso porque nem sempre as palavras definem Cristo de uma forma correta e em sua santuosidade. Há palavras tortas ditas em nome de Cristo, que cabe ao Espírito Santo ter que agir e fazer a correção necessária, em especial naqueles que podem ser constrangidos em viver e nutrir a sua fé em Deus. Não nos convém atuar em prejuízo ao Evangelho. Pelo Espírito Santo, Pedro vê confirmado que Deus não está preso aos alicerces religiosos de uma nação ou de um grupo. O Espírito Santo é dom gratuito do amor de Deus para cada um de nós, entregue para que todos possam se abastecer em sua fome e sede por Deus. A mensagem da Boa Nova e da salvação não estão restritas ou enclausuradas nos conceitos que temos de igreja, pois a grandeza de Deus está presente em todo o universo criado por Ele. Nisto, Pedro constata que não lhe cabe a autoridade e a legitimidade em negar a dádiva divina do batismo às criaturas de Deus, pois seria o mesmo que negar abrir-lhes as portas da casa amorosa de Deus, que anseia reunir-se com a sua grande família. A atitude de Pedro em convidar a casa de Cornélio ao santo batismo teve resistências. Percebemos no texto que Pedro teve que ordenar aos cristãos que estavam com ele a batizarem aqueles gentios, denotando que nem todos estavam unânimes com a postura de Pedro. Quando Pedro retornou para Jerusalém, ele também teve que se explicar à comunidade, passando por uma acariação. Essas são as resistências que encontramos na igreja atual, quando o seu cotidiano é questionado pelo agir do Espírito Santo. A missão do Evangelho é abrir portas para os que querem se encontrar com Deus e repousar em sua harmonia. Pedro provou desse desafio quando teve a sua hostilidade questionada frente aos novos convertidos. À luz dos seus olhos, o Espírito Santo e o batismo são operados por Deus e se tornaram o elo que derrubaram as divisórias até então levantadas. Maior ainda se tornou a sua aprovação, quando Cornélio o convidou a hospedar-se por uns dias em sua casa, tendo Pedro que sentar-se à mesa de Cornélio e comer comida que a sua postura judaica considerava impura, e pior, com pessoas que também ele considerava impura. O amor de Deus, meus amados, não tem limites. Ele constrange a nossa fé e apequena a nossa espiritualidade.
Ele rompe com a identidade religiosa que tanto queremos preservar e faz com que o Espírito Santo nos conscientize que muitas vezes ainda estamos em débito com a graça ofertada por Deus. Oremos então para que Deus nos ensine sempre que a missão lhe pertence, para que aprendamos que as velhas roupas cristãs de leis e conceitos que trajamos estão apertadas demais dentro do cristianismo de Deus e de Cristo. Pois a criança cristã, meus amados, ela cresceu, se tornou um cristianismo universal e cabe a nós também acompanhar a ela. Que a graça e o amor de Deus sejam com todos nós em Cristo Senhor. Amém. Motivados pela palavra pregada, proclamemos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Lembra agora os avisos da nossa comunidade. O nosso próximo culto é um culto sinodal, devido à assembleia virtual que vai acontecer neste fim de semana, do dia 15 e 16 de maio. Por isso, este culto sinodal, ele não vai ser transmitido aqui da nossa igreja, mas de outra comunidade do sínodo, e vocês vão estar recebendo o link para poderem acompanhar este momento de celebração em virtude do encerramento da Assembleia Sinodal. Também o horário ele permanece, vai ser transmitido às 9h30. Lembro também que as nossas ofertas deste fim de semana são ofertas especiais. Elas são destinadas para a Casa Matriz de Diaconisa, como nós veremos assim no vídeo motivacional. Seguem agora a tela referente aos dados da nossa comunidade. O verso que nos impulsiona, 2 Coríntios 9, 7, que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria.
tanto as contribuições como também a nossa oferta do dia. Que Deus possa assim abençoar dádivas, doadores e destino das nossas dádivas. Os dados financeiros da nossa comunidade neste início de mês de maio, até aqui alcançaram o percentual de 30% de entrada, diante ainda de 70% das nossas obrigações atualizadas para esta semana. Você tem do lado aí também os dados referentes aos meses de março e abril. Agradecemos a toda a comunidade, ao presbitério, aqueles que têm se empenhado para manterem assim os trabalhos da nossa comunidade aqui em Campinas. Queremos agora cantar o hino 479. Na verdade, nós não vamos cantar, mas nós vamos trazer esse hino para vocês através de uma versão para o Dia das Mães. Graças dou por minha mãe, pela vida que levou. Graças por lições preciosas que ela humilde me ensinou. Graças por toda a ternura com que sempre me tratou. E também pelo castigo que com amor me abrigou. Graças dou por seu cabelo e o tempo branqueou, e também seu rosto amado que a idade enrugou. Graças dou por sua mão que alegre acariciou, pelo corpo que bondoso me gerou e amamentou. Graças dou por sua voz que me fez adormecer. De tudo isso eu quero sempre me lembrar e agradecer. Graças dou por sua ausência de meus olhos, minha mãe. Graças por sua presença, sinto em meu coração. Queremos agora, neste momento, aos poucos, encerrando este culto, vamos fazer o momento de oração final e também de Pai Nosso. Oremos. Querido Deus, nós te agradecemos porque sempre de novo vens ao nosso encontro, não fazendo acepção de pessoas, mas nos acolhendo, perdoando, e incluindo no teu projeto do reino a todos nós. Somos gratos porque nos chama a fazermos parte da tua comunidade para viver o compromisso batismal e te servir. Somos gratos pela salvação operada em Jesus Cristo, que nos assegura a vida eterna contigo. Acolha-nos, Senhor, no seio do teu amor, e nos envolva com a tua proteção, tal qual uma mãe caridosa cuida dos seus filhos. Ensina-nos a percebermos os verdadeiros valores da vida, que encontram um fundamento no respeito, na unidade e na acolhida. Assim como Pedro, bem sabemos que somos desafiados a rever a nossa fé, que muitas vezes está contaminada de costumes e leis que não edificam o teu santo nome. Ajuda-nos, através do teu Santo Espírito, a superar as nossas limitações, para que não venhamos a julgar e condenar aqueles que já estão sob o seu amparo e cuidado. Cuida, Senhor, da nossa família
e de todas as mães, para que essas famílias encontrem a fortaleza e a perseverança necessária. Também as mães, que elas sejam amparadas por Ti, sendo fortalecidas na educação dos seus filhos e filhas. Guia a vida do lar das famílias, para que elas sejam um ninho de amor e proteção, de respeito e de fé em Ti. Ilumina também os filhos, para que ajam com dignidade e saibam ouvir e viver segundo os bons conselhos que a família preserva. Ampara, ó Deus, a Tua igreja e todas as lideranças, para que estas vislumbrem a proclamação da Tua palavra e preservação da vida. Ampara os enlutados e todos os que sofrem as mais variadas dores, para que sejam nutridos de esperança em Ti. Restaura a vida e saúde dos que se encontram enfermos ou se submetem a algum tipo de tratamento que carece da Tua força. Aqui lembramos a vida e saúde de Johnny e Nair Mota e tantas outras pessoas queridas que estão em nosso coração e orações. Amado Pai, escuta a nossa oração quando também lembramos de todas as pessoas que vivem dias de gratidão diante das conquistas e momentos celebrativos contigo. Por fim, guia-nos em meio às trevas que nos abatem em nossos dias, na graça e na certeza de que o Teu amparo e fortaleza são os nossos escudos e proteção. E tudo mais que temos no coração e na mente, entregamos diante do Teu altar, quando ousamos orar o Pai Nosso, como Teu Filho Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim também como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos receber a bênção do nosso Senhor Deus. E a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, seja com todos nós, hoje e sempre. Amém. Permaneçam todos na paz e no amor de Deus. Nesse sentido, quero expressar para este dia um abençoado Dia das Mães para todas as mães, que possamos ter também uma abençoada semana sob a proteção do nosso Senhor. Agradecemos a Deus por este momento de encontro com Ele, agradecemos a companhia das nossas mães que com todo carinho se dedicou e tem se dedicado à nossa criação. Que Deus possa continuar abençoando todas as nossas mães. E não por último, a nossa comunidade também quer trazer para os seus lares uma homenagem singela a esse Dia das Mães, que com muito carinho foi assim preparado. Fiquem aí com essa homenagem, logo depois encerramos aí com o canto de bênção final, hino de número 296. Um abençoado dia, fiquem com Deus, um bom dia a todos e todas. Hoje, mas todos os dias. Pense em Ti com meu carinho.
forte, cheio de vida, devo a ti que me guiaste. Deu-me a vida, ensinou-me a vivê-la. Dos problemas, resolvê-los. Dos medos, me deste as mãos, fazendo calmo meu coração. Muitas vezes, não só mãe fostes para mim, mas como pai, amigo, irmão e companheiro em todas as brincadeiras. Sempre dava um jeitinho de poder me acompanhar. Segurou as minhas mãos, me mostrando o caminho a seguir. Hoje sei como sofreste quando enfim soltou-me as mãos, para que eu seguisse em frente. Eu te abraço hoje e sempre com muito amor e gratidão. Eu te amo, mamãe. Ô, mamãe, eu te amo. Eu queria só dar um presente pra você. Um beijo. É mamãe, que mamãe. Veja as mães. Oi, mamãe. Eu te amo. Eu amo você. Você tá no meu coração. Eu te amo. Eu queria te dar um presente. Um beijo, mamãe. Mamãe, eu te amo muito. Queria mandar para todas as mamães um Feliz Dia das Mães! Feliz Dia da Mãe! Abre